Precisamos agora repercutir um pouco melhor a matéria aqui do UOL e para isso vamos aqui a ela, Felipe. Muita gente incomodada comigo que deu a matéria. É normal. Normal. Torcedor. Jornalismo que Torcedor. não incomoda é a assessoria de É imprensa, cara. isso. Torcedor acha que a gente tem que ser, que a gente tem que ser torcedor e não jornalista. Vocês não É. entendem nada sobre o meu trabalho, sobre jornalismo, Muito. enfim. Mas faz parte também. Se vocês querem que as coisas do Santos continuem debaixo do tapete, se você quer que as coisas continuem que ninguém saiba de nada, que os absurdos estejam comendo soltos e quem revelar isso está jogando contra, isso diz mais para mim sobre vocês do que sobre mim. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Eu sou jornalista, tive talvez um dos principais furos do ano no futebol brasileiro, que é você revelar o contrato do jogador mais importante do futebol brasileiro e é o maior contrato da história do futebol brasileiro já feito. Nenhum jogador se aproximou no Brasil a ganhar nada perto disso aqui. E então, assim, isso é o básico, né? Mas vamos lá. O All Prime, Felipe, 21 milhões por mês e mimos, o preço da volta de Neymar. Vamos aqui a matéria, tentar diminuir aqui, deixa eu tirar essa... Ver se desse jeito a gente consegue ler. Aqui, ó. Pá. Agora vai. Dá pra ler? Agora vai. O contrato... Um pouquinho, não. Vamos ver aqui assim. Mais um pouco. Até a borda da nossa janelinha aqui. Assim, né? Aí, perfeito. O contrato assinado entre Santos e Neymar Pai, que selou a volta de Neymar Júnior à Vila Belmiro em janeiro desse ano, garante ao jogador pelo menos 21 milhões de reais por mês entre salários e direito de imagens. O acordo, que vale por 5 meses, expira no próximo dia 30 de junho. Nesse período, o Santos terá pago ao menos 105 milhões ao astro. Terá pago? Não, terá que pagar, né? Porque a gente não sabe se vai conseguir. A gente vai falando sobre isso. O valor total do contrato equivale a 25% do orçamento previsto pelo clube para a atual temporada, definido antes da chegada do Neymar. Então o Santos comprometeu 1/4 de todo o orçamento para a temporada com um jogador, apesar de ser o Neymar. Apesar do alto custo, o clima no Santos é de confiança quanto à viabilidade da operação. O clube vem aumentando a receita em patrocínios e ações de marketing. O UOL teve acesso a documentos que detalham o modelo da contratação e a números que explicam a lógica santista. Sobre salários, o contrato federativo fixa em 4,14 milhões de reais o vencimento bruto de Neymar em carteira. Sobre os pagamentos referentes a projetos de marketing e exploração de imagem, o Santos terá que repassar à empresa de Neymar Pai, por contrato, um mínimo de 85 milhões de reais. Vamos trabalhar tudo em real, fica mais fácil. Esse valor precisa ser quitado independentemente das receitas arrecadadas até dia 30 de julho desse ano, ou seja, um mês após o vencimento do contrato do Neymar. Ou seja, o Neymar Pai fez uma espécie de seguro aí. É isso. Caso não vou fazer atinja, um seguro aqui. é isso. Caso não atinja a meta, o Santos é obrigado a pagar do próprio bolso. Segundo o planejamento estratégico de marketing, a divisão de receitas fica da seguinte forma: o valor dos patrocínios na camisa vendido após a chegada do astro ficam 75% com a empresa de Neymar Pai e 25% com o Santos. No caso dos espaços anteriormente vendidos, como o patrocínio Master, Neymar fica com 75% do aumento do valor gerado após a chegada do atacante. O caso do patrocinador Master serve como exemplo para explicar a divisão. O Santos trocou a Blaze, que pagava 22,5 milhões ao ano, pela Bet7K, que vai pagar 51 milhões de reais ao ano. Como esse acordo foi fechado após a assinatura de contrato do Neymar, os 21 milhões, que são 75% da diferença entre um Master e outro, vão para a empresa do Neymar Pai. A reportagem apurou que com essa estratégia o Santos ampliou suas receitas de patrocínios em 66 milhões desde a chegada do Neymar, entre acordos fechados e outros acordos em finalização. Portanto, o Santos tem desses 66 milhões, 49,5 para serem destinados à empresa do Neymar Pai, cerca de metade da meta prevista em contrato, pouco mais da metade. Há outras propriedades em negociação, que incluem projetos para produção de conteúdo envolvendo o jogador com previsão de receita acima de 10 milhões de reais. Em outro front, há fornecedores que passaram a prestar serviços
por meio de permuta em troca de associarem sua imagem a Neymar no treinamento. Isso aqui não entra na conta porque são aqueles caras que doaram tinta para fazer vestiário, doaram piso, doaram madeira, doaram banheira. Vocês viram lá, o próprio Santos anunciou isso e divulgou todos os microempresários que estavam fazendo doações para o novo vestiário. É importante, foi importante para o Santos dar essa divulgação e não ter que gastar com isso, mas esses valores aqui são irrisórios perto daquilo que o Santos tem que pagar por Neymar. Entram nessa conta fornecedores de bebidas, de equipamentos de musculação, fisioterapia e da reforma do centro de treinamento. Além de marketing e patrocínios, o UOL apurou que o clube também espera manter o aumento de sócios-torcedores do programa Sócio Rei provocado pela chegada do Neymar. Até o momento, a receita adicional gerada é em torno de R$2 milhões por mês, né? São 2 milhões a mais. Esses 2 milhões a mais por mês também deve ser destinado ao Neymar para pagar a dívida com ele. A meta da venda de camisas projetada para o ano já foi atingida, também turbinada pela volta do atacante. E o Santos planeja, na venda da camisa azul também, o que arrecadar a mais pagar para o Neymar. Ainda há outros detalhes no cenário do projeto Neymar. Se a meta for atingida, novas receitas de patrocínio ou aumentos em receitas já existentes seguem a divisão de 75% para o Neymar pai e 25% para o Santos. Essa divisão para todos os contratos assinados até dia 30 de junho continua por um ano depois do fim do atual contrato de Neymar. Ou seja, todos os contratos que o Santos fechou na era Neymar agora, no contrato que termina até junho, mesmo que ele vá embora no final do contrato, o Santos tem que continuar pagando 75% da receita de todos esses patrocínios até o meio do ano que vem. Então, o Neymar não vai comprometer só o marketing do Santos enquanto ele está lá. Se ele resolver ir embora, dar tchau para o clube, o Santos continua durante um ano tendo que pagar 75% dos valores fechados nessa janela que o Neymar ficou no clube, sacou? É o clube se prostituindo para o Neymar. Em caso de rescisão antecipada, a NR Sports, empresa do Neymar pai, continua com o direito de pagamento integral dos 85 bilhões. Isso nada mais, nada menos significa que se o Neymar resolver ir embora amanhã, o Santos não tem nenhum abatimento no que não tem que pagar para o Neymar. O Neymar pai pode romper o contrato com o Santos na hora que ele quiser e o Santos é obrigado a pagar esses 85 milhões de reais. O Santos precisa da autorização da NR Sports para usar a imagem de Neymar em qualquer contexto. O Santos não tem nem a liberdade, Felipe, de utilizar a imagem do Neymar. O Santos, se quiser utilizar a imagem do Neymar para qualquer coisa, o Santos tem que pedir autorização do pai dele. E as pessoas estão dizendo que eu tô querendo tumultuar. Vocês não queriam saber isso aqui? Pelo amor de Deus, o Santos, velho. O Santos é maior que o Neymar, pô. Mano, eu acho que tem muito santista que não acha parece isso. que há uma inversão de valores. Exatamente. O Neymar é o Neymar FC chegando no pobrinho Santos. É isso. Assim, oh, meu Deus. Além dos valores envolvidos, há uma série de mimos e privilégios para a família Neymar. A lista inclui 3 camarotes na Vila, com capacidade somada para 36 pessoas e 20 ingressos para os jogos fora de casa. O Santos custeia voos particulares e estadias em hotéis 5 estrelas para Neymar e acompanhantes escolhidos por ele, além de passagens de classe executiva para todo o staff da NR Sports. A multa rescisória é o valor dos salários que Neymar Júnior tiver a receber até o fim do contrato. Procurada, a diretoria do Santos informou que não irá comentar os contratos que possuem cláusula de confidencialidade. Mas você vê que eles não negam os números. Eles não vão comentar, mas não falaram que é mentira. Só falaram que não vão comentar. Poderia estar aí, procurada. A diretoria do Santos informa que as informações são mentirosas. Exatamente. Não falou isso. Não falou isso, eles não vamos comentar. E o Ricardinho Martins disse que não confia na fonte. A gente confia nele, né? Que tá no centro de custo aí do presidente. O Pesolano, né? Quem mais que ia vir pro Santos? É inacreditável. O cara não acerta uma, cara. Deu que o Ramon Dias tinha fechado, né? Sampaoli, hein? Sampaoli tá fechado, Ramon Dias tá fechado, Pesolano tá fechado e o cara não confia em mim, velho. Porra. O cara mais sem moral na imprensa santista, né? Enfim. Já o staff do jogador afirmou em nota que Neymar pai e Neymar Júnior não se manifestarão porque os contratos possuem cláusula de confidencialidade, o que os impede de fazer qualquer consideração sobre os fatos, documentos e a veracidade das informações. Ou seja, mais uma vez aqui, Neymar pai e filho não negam as informações. Eles só dizem que não vão comentar. Em respeito à garantia sobre o sigilo da fonte jornalística, meus clientes apurarão diretamente junto ao Santos sobre os vazamentos das informações sigilosas. Ou seja, aqui os caras estão admitindo em nota que as informações foram vazadas e que vão tomar
vão apurar o que aconteceu, estão admitindo que as informações são verdadeiras. Gente, quem vazou, hein? Precisa ser muito burro para dizer que essas informações são mentira, cara. Pô, o cara assume aqui que vai procurar, meus clientes apurarão diretamente junto ao Santos sobre o vazamento de informações sigilosas. Inacreditável. Os detalhes sobre a vinda de Neymar ao Santos serão assunto de A Última Dança, o último episódio de Neymar, podcast original do All Prime, que investiga a trajetória do jogador e de seu pai, Neymar da Silva Santos. Saiu na última terça-feira o episódio número 4, o episódio número 5 sai na próxima, e no dia 27 o 6º episódio, que terá participação minha, Felipe, sobre a volta do Neymar. Grande. É isso. Então a matéria é essa. Eu acho que ela mostra muito bem que o Santos se prostituiu pro Neymar voltar, que a torcida que se emocionou, inclusive eu na volta do Neymar, achando que ele estava voltando pro clube porque estava voltando, queria voltar para casa, etc. E hoje, assim, eu de novo não vou culpar o Neymar nem o pai dele porque eles não colocaram uma arma na cabeça do Marcelo Teixeira para assinar. Mas mostra que não foi por amor que eles voltaram. Foi porque eles estão tendo um valor contratual que é o maior disparado da história do futebol brasileiro, de um clube que não está tendo condições de pagar. E mais, gente. Cara, Rodolfo, a conta, o mais importante, a conta não fechou, Felipe. Isso que é o pior. É um fracasso esse acordo até aqui. Só dar uma opinião, cara. Desculpa. Você é santista, eu entendo. Cara, eu que não sou, e lendo essa matéria e vendo o modus operandi e ouvindo esse documentário muito bem feito pelo Pedro Lopes, pela rapaziada do UOL, narrado brilhantemente pelo Juca Kfouri, com informações do modus operandi de quem é Neymar pai, cara, me deixa no mínimo intrigado o cara saber, tudo bem, não foi colocada uma arma na cabeça dele. O maior culpado, sim, é o Marcelo Teixeira de botar esse projeto em andamento, fechar tudo isso, se comprometer as receitas do clube, enfim. Mas, assim, mostra também, como mostra esse documentário, quem é o Neymar pai. Um negociador nato, velho. Negociador nato, que não abre mão de um mísero centavo pro filho dele. E ele fala no podcast, dinheiro não aceita desaforo. Ele fala Exatamente, isso. É um cara que assim, cara, a família Neymar o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro, é isso. Cara, a família é bilionária. As gerações do Neymar aí estão garantidas até a 10ª, 15ª, 20ª geração da família do Neymar. E o cara não abre mão de um centavo, assim, tipo... Pô, o cara podia ter um mínimo de sensibilidade, olhar e falar... Caralho, o Santos tá fudido, né? Pô, vamos lá, vamos ajudar o clube. Pô, foi o Santos que... E não é ajudar jogando de graça, mas assim, fazer um negócio... Mas assim, um contrato minimamente decente, né, cara? Olha isso aí, pô. Comprometer 75% dos patrocínios que entram. Amarrar esses 85 milhões aí, como se fosse um seguro do contrato. Entendo todas as negociatas e tal, etc. Óbvio que o Neymar não ia vir jogar de graça, mas, cara, pô, a gente já viu tantos jogadores voltarem pro clube que o revelou de uma forma digna, assim, sabe? Não com valores desse jeito, fazendo o Santos meio que se vender pra ele, assim, se ajoelhar a ele. Ainda mais como o Neymar saiu do Santos, sabe? Cara, desculpa, velho, não colocou uma arma na cabeça dele e tal, mas eu acho, no mínimo, assim, bem intrigante, cara. Eu concordo, eu também acho, mas assim... Mostra bem explícito quem é essa família, assim, como é o Neymar pai, o que ele não abre mão de um centavo, é um cara, sabe, feroz na hora de negociar, de assinar, de ver os números e não abre mão de nada, assim. Meu filho vai ganhar e a gente vai sair ganhando aqui e dane-se, tá ligado? E Felipe, bom, tem algumas coisas nesse estudo, né? Primeiro que é o seguinte, concordo com você, mas acho que a crítica, em suma, tem que ser feita para o presidente que assinou isso. Sim, claro. Tá? O Marcelo Teixeira podia muito bem olhar e falar... Cara, não tenho condições. Tá de brincadeira comigo, né, cara? A gente tá aqui vendendo um almoço para pagar a janta e você quer 105 milhões em 5 meses? Pô, você tá maluco, cara. É isso. Tá gente, se for fazer... Se hoje, assim... É que o Neymar vai voltar a jogar, vamos ver quantos jogos ele faz até o fim do contrato. Mas se ele fizer, sei lá, 12 jogos, significa que, sei lá, ele ganhou
8 milhões por jogo para jogar contra a Inter de Limeira, contra o Água Santa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogos assim que não mudaram o preço do dólar. O Depay lá ganha 3 milhões por mês, muita gente critica, o Neymar tá ganhando aí, se jogar 12 jogos até o fim do contrato, vai ter ganhado o quê? 8 milhões por jogo? É inacreditável, Felipe. E assim, o que eu vejo de tudo isso, tá? Precisa entender como que isso vai cair dentro do clube, se vai se perder a confiança entre Neymar pai e a diretoria do Santos por esse documento ter vazado e a relação pode mudar. Essa é uma questão. A gente só vai descobrir isso com o tempo. E também com relação à renovação do contrato do Neymar, o que eu posso dizer é que não há como o Santos não tem condições de continuar pagando isso. Inclusive eu tenho informações de dentro do clube que o clube já sabe que não tem condições de pagar isso. Que meio que já sabe que o projeto foi um fracasso. Que o que se comprometeu a pagar de direitos de imagem não foi aquilo que o clube esperava arrecadar. O contrato foi feito diante de uma meta que o clube esperava arrecadar. O clube foi para o mercado e arrecadou muito menos do que esperava arrecadar. Então, para uma renovação, o clube deve oferecer menos. Esse menos a gente não sabe quanto que vai ser. E a gente não sabe se o Neymar pai vai aceitar menos. Então hoje não dá para cravar, até por conta desse vazamento, que o Neymar vai continuar no Santos depois desse contrato. Simples assim. Então, a não ser... E aí, assim, aqui, ó, o Suel Shirnen Varanda, que é um canal aqui no YouTube, falou que você foi processado pelo Agostinho. E quem está por trás de tudo isso é o Fernando Silva, que é um ato político. Eu respondi isso lá no meu Twitter. Esses caras do Varanda, eles são absolutamente... como é que eu posso falar sem ser processado? Mas enfim, são caras que não têm credibilidade nenhuma. Eu nunca fui processado pelo Agostinho. Absolutamente nunca. E nunca falei com o Fernando Silva na minha vida. Eu não troquei uma mensagem com o Fernando Silva. A minha única relação com o Fernando Silva é ter assumido publicamente que nas eleições do Andrés Rueda em 2017 eu votei nele. Então eles tentam pegaram essa minha fala dizendo que eu votei no Fernando Silva em 2017 para dizer que eu sou amigo do cara. E para quem não sabe, o Fernando Silva é um ex-candidato na política do Santos. Ele que foi diretor de futebol da era Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. E ele foi candidato do Santos 2 vezes. Na eleição que colocou o Modesto Roma na presidência. Ele perdeu aquela eleição, acho que ele ficou em segundo. E na eleição que colocou o Rueda na presidência, que ele ficou em quarto. Nas últimas eleições ele não participou do pleito e se aliou com o Marcelo Teixeira. E desde o alinhamento do Fernando Silva ao Marcelo Teixeira, ele perdeu totalmente o meu respeito. Inclusive, por que eu votei no Fernando Silva nas eleições de 2017? Porque ele estava junto com um cara que ia cuidar das finanças do Santos, chamado César Grafietti. Conhece, Felipe? Conhece. Pois o melhor cara que fala sobre finanças pois de futebol. Foi por isso que eu votei. Mas aí os caras do Varanda querem tentar achar a minha fonte. Eu já falei, cortem relações com o Fernando Silva e vê se eu vou continuar tendo informação ou não, cara. Porque nunca conversei com esse senhor na minha vida. E desculpa, depois que ele se aliou ao Marcelo Teixeira nas últimas eleições, perdeu completamente o meu respeito. Não tenho mais o mesmo respeito que eu tinha por ele. Do mesmo jeito que o senhor Vladimir Matos, que me segue no Twitter, sempre foi muito cordial comigo, também candidato nas últimas eleições, apareceu almoçando com o Ricardo Agostinho, que é outro ex-candidato aí que andou se candidatando nas últimas eleições, e é um cara, para mim, assim, que não merece o menor do meu respeito. Só de ver o Vladimir almoçando com ele, o Vladimir também tá arriscado da minha assim, tá na minha blacklist, sacou? Porque é isso, assim, pra mim quem senta com determinadas pessoas, independentemente de politicagem ou não, determinadas pessoas você não pode sentar. Então, isso pra mim é absolutamente abominável. Então, assim, a política do Santos como um todo, ela é fétida. E vão tentar meter politicagem no meio, porque é a maneira de você, se defender disso, já que o clube não se defendeu. O clube não diz que as informações são mentirosas. O Neymar pai não diz que as informações são mentirosas e ainda diz que vai tentar apurar dentro do clube quem vazou.
Só resta o quê? Pra quem tá se sentindo machucado, pra quem recebe dinheiro no Marcelo Teixeira pra trabalhar na TV dele, ou pra quem é defensor dessa gestão, só resta me atacar. E é isso. É o modus operandi que é mais velho que anda pra trás, E né? é isso. Mas a gente segue firme. Eu sei que muitos santistas vão no meu próprio canal, vão me acusar, vão me criticar, vão me chamar de um monte de coisa, mas assim, gente, é o meu trabalho. Eu preciso. Eu só estou ali porque eu sou jornalista em primeiro lugar. E outra, eu acho que você revelar tudo isso não é ruim pro Santos, porque você revela o tamanho da merda. Na hora que os caras forem fazer outra merda, os caras vão pensar duas vezes. Eu acho que a verdade, como diz minha mãe, a verdade dói, mas liberta, Felipe. Ah, com certeza. Com Então, tem certeza. gente que é contra saber a verdade. Impressionante, assim. Não, as pessoas preferem se alienar e achar que o mundo é um mundo cor-de-rosas, que o mundo é perfeito, que as pessoas é, trabalham por amor, por gratidão, que é todo mundo bonzinho.